Eu preciso que você preste muita atenção agora, porque o que eu vou te revelar nos próximos minutos vai de encontro a tudo que te ensinaram sobre sucesso, controle e planejamento. Em agosto de 2025, Andrew Huberman lançou um episódio sobre controle de cortisol e esgotamento, que simplesmente parou o meu cérebro. Ele estava descrevendo um padrão neurológico muito específico. Pessoas que tentam controlar as suas vidas de forma obsessiva acabam com um ritmo de cortisol completamente invertido. Acordam se sentindo exaustas, sem energia nenhuma. Mas à noite, quando deveriam estar relaxando, seus cérebros disparam. Ruminação mental constante, preocupação ininterrupta, uma incapacidade de dormir, mesmo estando completamente esgotadas. E foi aí que a ficha caiu. Huberman estava descrevendo neurologicamente algo que Carl Jung documentou há mais de 100 anos. Jung chamava isso de a compulsão por controle, e ele deixou bem claro que isso não é força. É uma reação ao medo. É o ego tentando desesperadamente se proteger do que ele percebe como caos. Deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo no seu cérebro. Quando você não consegue parar de se preocupar, porque a neurociência de 2025 finalmente provou que Jung estava certo sobre algo que parecia impossível. Quando você para de tentar controlar, tudo se encaixa. E isso não é pensamento mágico. É um mecanismo neurológico mensurável. Mas calma, porque o que Huberman descobriu sobre a rede neural padrão vai mudar completamente como você entende a preocupação. Jung escreveu em 1934 uma frase que me assombra. Até hoje, ele disse que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Durante décadas, isso foi considerado filosofia abstrata, misticismo suíço, até que a neuroimagem moderna revelou que existe uma rede cerebral específica que ativa quando você está voltado para dentro versus quando você está voltado para fora. Essa rede se chama rede neural padrão, e ela é literalmente o sistema neural da preocupação. Huberman explicou isso em janeiro de 2025, no episódio Essenciais sobre Estresse e Ansiedade. Quando você não está focado em uma tarefa externa específica, sua rede neural padrão ativa automaticamente. E o que ela faz? Ela começa a vagar, começa a ruminar sobre o passado, começa a se preocupar com o futuro, começa a criar cenários catastróficos que provavelmente nunca vão acontecer. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que esse sistema está ativo. Você está dirigindo para o trabalho e não lembra da viagem. Por quê? Porque sua rede neural padrão sequestrou sua mente. Você começou pensando em algo neutro e terminou ruminando sobre aquela conversa difícil de 3 anos atrás, ou se preocupando com uma reunião que ainda nem aconteceu. Jung chamava isso de estar possuído pelos complexos. Huberman chama de ruminação disfuncional. É a mesma coisa, descrita com linguagens diferentes, separadas por um século. E aqui está o que você precisa entender. Essa ruminação constante não é apenas desconfortável. Ela está literalmente modificando a estrutura do seu cérebro. Estudos publicados em 2024 mostraram que pessoas com ruminação crônica apresentam conectividade aumentada entre a rede neural padrão e o córtex pré-frontal subgenual. Essa é a região associada com depressão e pensamento autocrítico. Quanto mais você rumina, mais forte essa conexão fica. Quanto mais forte essa conexão fica, mais fácil é ruminar. É um ciclo que se autoalimenta. Mas aqui está o que Jung descobriu há 100 anos, que Huberman agora pode provar com scanners cerebrais.
Jung percebeu que seus pacientes mais ansiosos tinham algo em comum. Todos eles tentavam controlar obsessivamente o que não podia ser controlado. E quanto mais tentavam, pior ficavam. Mas quando algum evento externo forçava eles a desistir, algo estranho acontecia. As coisas começavam a se alinhar, de formas que pareciam impossíveis. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, coincidências significativas que não têm explicação causal, mas carregam profundo significado psicológico. Durante décadas, cientistas ridicularizaram esse conceito. Parecia pensamento mágico, ilusão, misticismo disfarçado, até que a neurociência descobriu o que realmente acontece no cérebro. Quando você para de tentar controlar, Huberman discutiu isso com o psicanalista junguiano Dr. James Hollis. Em maio de 2024, Hollis explicou que a compulsão por controle é o ego reagindo ao medo. Quando você está obcecado com como as coisas deveriam ser, você se desconecta do que elas realmente são. Você perde acesso à intuição, perde acesso aos sinais sutis, perde acesso à inteligência mais profunda, que opera além da mente consciente. Jung chamava isso de self com S maiúsculo, uma instância psíquica transcendente que governa os instintos, a natureza buscando sua própria expressão e cura. E esse self tem duas agendas principais: curar quando ferido e se expressar da mesma forma que a semente germina. Agora pensa comigo. O que acontece quando você está constantemente preocupado? Sua mente consciente está ocupada demais tentando controlar resultados. Você não tem espaço mental para perceber oportunidades. Não consegue ouvir sua intuição. Está tão focado no que pode dar errado que não vê o que pode dar certo. E aqui está a parte que vai explodir a sua cabeça. Huberman descobriu que existe um mecanismo neurológico específico que ativa quando você para de se preocupar. Quando você pratica meditação focada em consciência interoceptiva, que significa atenção aos estados internos do corpo, ou consciência esteroceptiva, que significa a atenção ao ambiente externo, algo fascinante acontece. A atividade da rede neural padrão diminui, a ruminação para, e uma outra rede cerebral assume. Essa rede permite que você perceba conexões que estavam invisíveis. Permite que você note oportunidades que seu cérebro preocupado estava filtrando. Permite que você haja de forma mais intuitiva e menos forçada. Jung descreveu isso como a função transcendente, a capacidade da psique de integrar opostos e gerar soluções criativas que a mente consciente sozinha não conseguiria produzir. E essa função só opera quando o ego relaxa seu controle. Mas espera, porque tem mais uma camada que Huberman revelou em 2025 que conecta tudo isso ao cortisol. Quando você está cronicamente preocupado, seu cortisol fica desregulado. E não do jeito que a maioria das pessoas pensa. Você não necessariamente tem cortisol alto o tempo todo. O que acontece é que seu ritmo circadiano de cortisol inverte. Normalmente, o cortisol deveria ser alto de manhã para te dar energia e baixo à noite para permitir o sono. Mas pessoas com ruminação crônica frequentemente experimentam o oposto. Acordam com cortisol baixo, cansadas, sem motivação, neblina mental, e à noite, quando deveriam relaxar, o cortisol sobe, a mente dispara, os pensamentos aceleram, o sono não vem. Huberman explicou que esse padrão é característico de esgotamento avançado e ele está diretamente ligado à incapacidade de largar o controle. Agora, veja a conexão que Carl Jung fez há 100 anos. Ele observou que seus pacientes mais ansiosos eram aqueles que mais resistiam ao fluxo natural da vida,
que tentavam forçar resultados específicos, que não conseguiam aceitar a incerteza. E ele notou um padrão consistente. Quanto mais eles lutavam, mais as coisas davam errado. Quanto mais eles tentavam controlar, menos controle real eles tinham. Mas quando algo forçava esses pacientes a desistir, geralmente uma crise, uma doença, uma perda significativa, algo estranho acontecia. Sincronicidades começavam a aparecer. Oportunidades surgiam de lugares inesperados. Relacionamentos se reconfiguravam. A vida parecia começar a fluir de novo. Carl Jung não tinha a tecnologia para explicar por que isso acontecia. Mas agora, nós temos... Deixa eu te contar um caso que Carl Jung documentou em 1928, que ilustra perfeitamente esse padrão. Emily, uma paciente de 42 anos, chegou ao consultório de Carl Jung, em Zurique, completamente destruída. Ela tinha passado 6 anos tentando salvar seu casamento, 6 anos analisando cada conversa, planejando cada palavra, tentando controlar cada interação para evitar conflito. E quanto mais ela tentava, pior o casamento ficava. Carl Jung observou que ela estava em estado de exaustão crônica, dormia mal, pensava obsessivamente. Sua vida inteira tinha se tornado uma tentativa de controlar algo que não podia ser controlado, que eram as reações e emoções de outra pessoa. Ele sugeriu algo radical para a época, que ela parasse de tentar, não desistisse do casamento, mas parasse de tentar controlá-lo, que focasse em si mesma, que vivesse sua própria vida, que deixasse o que acontecesse acontecer. 3 meses depois, ela voltou ao consultório transformada, não porque o casamento tinha melhorado, mas porque ela tinha parado de sofrer por antecipação. E algo interessante aconteceu. Quando ela parou de tentar controlar, o marido começou a se aproximar por conta própria. As dinâmicas que ela tentava forçar há anos começaram a acontecer naturalmente. Carl Jung anotou que isso não era coincidência. Era o que ele chamaria mais tarde de sincronicidade. Quando o ego para de interferir, a psique encontra seu próprio equilíbrio. Andrew Huberman explicaria isso de outra forma. Quando ela parou de ruminar obsessivamente, seu sistema nervoso saiu do modo de ameaça crônica. Ela ficou mais calma, mais presente, mais agradável de estar por perto. E isso mudou como os outros respondiam a ela. Não é mágica, é neurobiologia interpessoal. Quando você para de se preocupar obsessivamente, 3 coisas acontecem no seu cérebro simultaneamente. Primeiro, sua rede neural padrão reduz a atividade. A ruminação diminui. Você para de criar cenários catastróficos imaginários. Isso libera recursos cognitivos massivos, que estavam sendo consumidos por preocupação improdutiva. Segundo, seu ritmo de cortisol começa a normalizar. Você acorda com mais energia, à noite você consegue relaxar. Seu sistema nervoso sai do modo de sobrevivência crônico. Isso afeta literalmente tudo, desde sua capacidade de pensar claramente, até seu sistema imunológico. Terceiro, e este é o mais importante, você ativa o que Andrew Huberman chama de estado receptivo. Sua rede de saliência cerebral fica mais sensível. Você começa a notar coisas que estavam sempre ali, mas que seu cérebro preocupado estava filtrando. Oportunidades, conexões, padrões, sincronicidades. Carl Jung chamaria isso de abertura ao inconsciente. Andrew Huberman chama de neuroplasticidade adaptativa. É o mesmo fenômeno, descrito com vocabulários de épocas diferentes. Mas aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas não consegue aceitar.
Você não pode forçar esse estado. Tentar forçar o relaxamento é mais uma forma de controle. É mais uma manifestação da mesma compulsão que criou o problema em primeiro lugar. É como tentar dormir. Tentando dormir, quanto mais você tenta, mais difícil fica. Carl Jung entendeu isso profundamente. Ele escreveu que a verdadeira entrega não é sobre se afastar da vida, é sobre entrar nela completamente. Não é passivo, mas profundamente ativo. Significa confiar nos ritmos da vida, abraçar a incerteza e permitir que coisas novas emerjam. Largar significa soltar o controle sobre resultados, mas permanecer presente no processo. E essa distinção é crucial, porque muitas pessoas confundem parar de se preocupar com não se importar. Confundem entrega com desistência. Confundem soltar o controle com perder a direção. Não é isso. O que Carl Jung e Andrew Huberman estão descrevendo é um estado onde você age sem forçar, onde você se esforça sem tensão desnecessária, onde você trabalha em direção aos seus objetivos, mas não está emocionalmente devastado se as coisas não saírem exatamente como você planejou. Andrew Huberman tem uma técnica que ele chama de momentos no-go. 25 vezes por dia. Ele conscientemente suprime o impulso de tomar uma ação. Pequenos momentos onde ele propositalmente não age em um pensamento ou urgência. Isso fortalece o córtex pré-frontal, aumenta o autocontrole, mas o tipo certo de autocontrole, não o controle que tenta manipular a realidade. O controle que permite você escolher suas respostas conscientemente. E aqui está onde isso conecta com o que Carl Jung descobriu sobre o Self com S maiúsculo. Carl Jung disse que todos precisamos encontrar o que nos sustenta, quando nada nos sustenta. O psicanalista junguiano Dr. James Hollis e Andrew Huberman definem meditação como uma mudança perceptual deliberada, diretamente voltada para melhor entender o processamento inconsciente. Isso permite que você entre nas partes estímulo-resposta da vida com mais autenticidade. Quando você para de tentar controlar obsessivamente, você não perde força. Você ganha acesso a uma forma diferente de força. Uma força que não depende de manipular circunstâncias externas. Uma força que vem de estar alinhado com algo maior que o ego consciente. Carl Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não quem você pensa que deveria ser. E esse processo requer que você largue muitas das ilusões de controle que o ego construiu. Mas calma, porque eu preciso te mostrar o protocolo específico que Andrew Huberman recomenda para quebrar o ciclo de ruminação crônica. Primeiro, luz solar matinal. Dentro da primeira hora após acordar, exposição à luz natural. Isso ajusta o pico de cortisol para o momento correto do dia. Parece simples demais para funcionar, mas os estudos são claros. Luz matinal é um dos ajustadores mais poderosos do ritmo circadiano. Segundo, atrasar a cafeína. Andrew Huberman recomenda esperar 60 a 90 minutos após acordar antes de consumir café. Por quê? Porque a cafeína imediatamente após acordar interfere no pico natural de cortisol. Você acaba precisando de mais cafeína para o mesmo efeito, e seu ritmo fica ainda mais desregulado. Terceiro, exercício no momento certo, de manhã ou início da tarde, não à noite. Exercício tarde demais pode manter o cortisol elevado quando deveria estar caindo. Quarto, para reduzir o cortisol à noite, diminua as luzes, evite telas, pratique técnicas de relaxamento. E aqui está algo interessante. Andrew Huberman sugere carboidratos no jantar.
Isso pode ajudar a baixar o cortisol e preparar para o sono. Quinto, e talvez mais importante, a respiração fisiológica. 2 inspirações pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca. Andrew Huberman diz que esta é a melhor ferramenta em tempo real para se acalmar. Funciona imediatamente, porque ativa o sistema nervoso parasimpático. Sexto, NSDR, Non-Sleep Deep Rest, descanso profundo sem sono. 11 a 30 minutos podem reduzir o cortisol significativamente. Especialmente útil se você acorda com estresse alto, com cortisol subindo rápido demais. NSDR ou Yoga Nidra podem reduzir essa inclinação. Sétimo, e este é algo que Andrew Huberman mencionou especificamente no episódio sobre apagar medos e traumas. A exposição prolongada consciente. Quando você enfrenta a coisa que te preocupa de forma controlada, repetidamente, os circuitos que conectam a amígdala, córtex pré-frontal e sistemas de dopamina se reconfiguram. Você literalmente treina seu cérebro para não reagir exageradamente. Carl Jung chamava isso de confrontar a sombra, ir em direção ao que você teme em vez de fugir, não de forma imprudente, mas de forma consciente e gradual. E ele observou que pacientes que faziam isso relatavam uma sensação de liberdade que não conseguiam explicar. Era como se o monstro que eles temiam, quando finalmente encarado, se revelasse muito menor do que parecia nas sombras. Andrew Huberman validou isso com neuroimagem. A amígdala, que é o centro de medo do cérebro, reduz sua resposta a estímulos após exposição repetida. É um mecanismo de adaptação. Seu cérebro aprende que a coisa não é tão perigosa quanto o sistema de alarme sugeria. E aqui está algo que conecta profundamente com Carl Jung. A maioria das coisas com que nos preocupamos nunca acontece. Estudos mostram que cerca de 85% das preocupações das pessoas nunca se materializam. E das que se materializam, a maioria das pessoas lida com elas melhor do que anteciparam. Então, por que nos preocupamos tanto? Carl Jung diria que a preocupação é um mecanismo do ego para manter a ilusão de controle. Se eu me preocupar o suficiente, posso prevenir o desastre. É pensamento mágico disfarçado de prudência. Andrew Huberman diria que a preocupação é um bug evolutivo. Nossos ancestrais que se preocupavam mais, sobreviviam mais. Mas agora vivemos em um ambiente onde a maioria das ameaças é imaginária e nosso cérebro ainda não atualizou. De qualquer forma, o resultado é o mesmo: gasto energético massivo em problemas que não existem. E quando problemas reais aparecem, você está tão esgotado de preocupação prévia que não tem recursos para lidar com eles. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Esses protocolos não funcionam se você os faz obsessivamente tentando controlar seu estado. Se você está fazendo respiração fisiológica enquanto pensa que isso tem que funcionar, você ainda está no modo de controle. Você precisa fazer essas práticas com uma atitude de curiosidade, não de desespero. Carl Jung diria que você precisa se aproximar dessas técnicas como um experimento, não como uma exigência. Permita que funcionem, não force que funcionem. E isso nos leva ao conceito mais profundo que Carl Jung desenvolveu: a rendição ativa. A maioria das pessoas entende rendição como passividade, como desistir, como não fazer nada. Mas Carl Jung descreveu algo diferente. Uma rendição que é profundamente ativa, onde você está totalmente engajado na vida, mas não apegado a resultados específicos. É como o arqueiro zen. Você treina sua técnica incansavelmente. Você aponta com precisão.
Você solta a flecha, mas depois que solta, você não tenta controlar onde ela vai. Você confia no processo, confia no treinamento, confia em algo além do controle consciente. Andrew Huberman descreveu isso em termos de neuroplasticidade. Quando você está tentando forçar mudança, você está no modo simpático, estresse, tensão, cortisol alto e, paradoxalmente, esse estado dificulta a mudança. Seu cérebro está em modo de proteção, não de crescimento. Mas quando você relaxa no processo, quando você está engagado, mas não tenso, você entra no modo parasimpático, recuperação, integração. E é nesse estado que a verdadeira neuroplasticidade acontece. É quando novas conexões se formam, quando velhos padrões se dissolvem, quando mudança real ocorre. Carl Jung chamava isso de opus, o trabalho alquímico, onde você aplica esforço, mas também permite que forças além do ego consciente operem. Não é não fazer nada, é fazer tudo o que está ao seu alcance, e então soltar o resto. E agora eu preciso te contar sobre o estudo mais fascinante que conecta tudo isso. Pesquisadores em 2024 mediram o que acontece no cérebro de pessoas que praticam meditação de loving kindness. Essa é uma prática onde você cultiva sentimentos de bondade e compaixão, primeiro por si mesmo, depois por outros. Os resultados foram impressionantes. A rede neural padrão, RNP, dessas pessoas mostrou padrões diferentes, menos ativação nas regiões associadas com autocrítica, mais ativação nas regiões associadas com autorregulação positiva e algo mais. A conectividade entre regiões cerebrais que normalmente não se comunicam aumentou. É como se soltar a autocrítica obsessiva abrisse canais de comunicação no cérebro que a preocupação constante mantinha fechados. Carl Jung previu isso. Ele escreveu sobre como a sombra. As partes rejeitadas do self com S maiúsculo consome energia psíquica enorme quando não é integrada. Quando você está constantemente se criticando, julgando, preocupando, você está gastando recursos que poderiam ir para a criatividade, intuição, presença. Andrew Huberman confirmou a neurobiologia. Ruminação crônica requer recursos metabólicos significativos. O córtex pré-frontal trabalhando constantemente para tentar resolver problemas imaginários. Queima glicose. Literalmente, seu cérebro está consumindo combustível para gerar preocupação improdutiva. Quando você para, essa energia fica disponível para outras coisas. Você pensa mais claramente, percebe mais, conecta ideias de formas novas. É por isso que insights frequentemente vêm quando você está relaxado, no chuveiro, caminhando, não tentando resolver o problema. E aqui está o ponto que une Carl Jung e Andrew Huberman de forma definitiva. Ambos entenderam que o ego consciente tem limites severos. A mente racional pode processar cerca de 7 itens simultaneamente. Mas o inconsciente, ou o que Andrew Huberman chamaria de processamento subcortical, opera em uma escala completamente diferente. Milhões de processos acontecendo em paralelo abaixo do nível da consciência. Quando você está obcecado tentando controlar tudo conscientemente, você está tentando usar a parte pequena do cérebro para fazer o trabalho da parte enorme. É como tentar calcular o clima global com uma calculadora de bolso. Você simplesmente não tem capacidade de processamento suficiente. Mas, quando você relaxa o controle consciente, você permite que o processamento inconsciente contribua, e ele é vastamente mais poderoso. Ele consegue ver padrões que o consciente ignora,
pode fazer conexões que parecem impossíveis. Pode gerar soluções que a mente racional jamais encontraria. Carl Jung chamava isso de a função compensatória do inconsciente. Andrew Huberman chamaria de processamento subcortical implícito. É o mesmo fenômeno. E ele só opera plenamente quando você para de tentar controlar tudo conscientemente. E é por isso que, quando você para de se preocupar, as coisas começam a se encaixar. Não é magia, não é pensamento positivo, é neurobiologia. Você está finalmente deixando seu cérebro inteiro trabalhar no problema, em vez de sobrecarregar uma pequena parte dele. Mas eu preciso ser honesto sobre algo importante. Isso não significa que você nunca vai ter problemas. Não significa que tudo vai dar certo magicamente. Significa que você vai lidar com os problemas de forma diferente, com mais recursos disponíveis, com mais clareza, com menos sofrimento desnecessário causado por preocupação improdutiva. Jung era realista sobre isso. Ele não prometia uma vida sem dificuldades. Ele prometia uma vida com mais significado. Uma vida onde você está alinhado com algo maior que as preocupações do ego. Uma vida onde você pode encontrar propósito mesmo no sofrimento. Huberman seria igualmente realista. Os protocolos não eliminam o estresse. Eles te ajudam a responder ao estresse de forma mais adaptativa, a recuperar mais rapidamente, a não criar estresse adicional através de ruminação improdutiva. E isso me leva à pergunta que Jung considerava a mais importante da vida humana. Você está vivendo sua própria vida ou está vivendo a vida que acha que deveria viver? Porque muito da preocupação crônica vem dessa discrepância. Você está tentando controlar resultados que, na verdade, não são seus para controlar. Está tentando forçar um caminho que não é autenticamente seu. Está gastando energia enorme, tentando ser quem você não é. Jung chamava isso de viver a persona em vez do self com S maiúsculo. A persona é a máscara social, o papel que você interpreta. Ela é necessária para funcionar em sociedade, mas ela não é você. E quando você confunde a persona com quem você realmente é, você vive em conflito constante. Huberman descreveria isso em termos de desalinhamento entre metas conscientes e tendências inconscientes. Quando o que você conscientemente quer não corresponde ao que você inconscientemente busca, você cria fricção interna constante. Seu sistema nervoso está sempre em conflito. Seu cortisol nunca normaliza porque você está perpetuamente em guerra consigo mesmo. E a única saída é parar de lutar, não parar de agir, não parar de se esforçar, mas parar de lutar contra quem você realmente é. Parar de tentar controlar o que não pode ser controlado. Parar de criar sofrimento através de resistência ao que é. Jung chamava isso de dizer sim à vida. Aceitar a totalidade da experiência, incluindo a incerteza, incluindo a perda, incluindo a própria mortalidade, não como resignação passiva, mas como abraço ativo. E quando você faz isso, algo muda. Seu sistema nervoso relaxa, seu cortisol normaliza, sua rede neural padrão, RNP, para de ruminar obsessivamente. Você começa a perceber oportunidades que estavam sempre ali. Conexões que pareciam impossíveis se tornam óbvias. As coisas se encaixam, não porque você forçou, mas porque você finalmente parou de forçar. Você acabou de receber informação que levei anos pesquisando, conectando Jung, neurociência moderna, e os estudos mais recentes de Andrew Huberman sobre cortisol e ruminação. Esse conteúdo existe porque existe um grupo de pessoas que acredita que unir psicologia profunda à consciência moderna importa.
Cada vídeo deste exige dezenas de horas de pesquisa, leitura de estudos, tradução de conceitos complexos para linguagem acessível, e fazer isso enquanto as plataformas enterram conteúdo profundo em favor de entretenimento superficial. O Super Thanks não é só apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando essas conexões. Quando você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação. Você torna possível que mais pessoas acordem para o que Jung sabia e Andrew Huberman está provando. Você não é um espectador passivo. Você é parte de um movimento que recusa aceitar a separação artificial entre sabedoria antiga e ciência moderna. Agora, eu quero saber de você. Qual foi o momento em que você parou de lutar e as coisas começaram a se alinhar? Eu quero histórias reais, não teoria. Não o que você acha que deveria ter acontecido. O momento concreto em que você soltou e algo mudou, escreva nos comentários, soltei, e conta o que aconteceu. Porque quando você nomeia publicamente esse momento, você consolida a memória. Você cria uma referência para você mesmo de que isso é possível. E você mostra para outros que ainda estão lutando que existe outro caminho. Jung desenhou o mapa há 100 anos. Andrew Huberman está traduzindo para a linguagem neural agora. Mas a jornada é sua. E ela começa no momento em que você para de tentar controlar e permite que as coisas se encaixem.